Oi, gente! 15 de dezembro de 2025, que privilégio! Faltam 15 dias para o ano novo, para 2026, e nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova. Que coisa boa! E olha só, quero aproveitar já para te convidar. Se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Se ainda não dividiu com alguém os temas, os itens, a nossa conversa, que é ponto de partida por aqui, faça isso, leve adiante, converse mais, reflita mais a respeito das coisas que a gente traz de maneira didática, para entrelaçar por aqui, gente, sempre com um tempero peculiar, encontro marcado, são expressões que a gente vai usar hoje na nossa conversa, pessoal. E sabe, essa ideia do tempero é justamente para dizer que é sempre democrático, atemporal. Você pode e deve utilizar, se valer das nossas conversas por aqui para melhorar construção de conhecimento e cidadania e também para melhorar desempenho em processos seletivos, vestibulares e concursos, como tem acontecido e você tem relatado. Que bom! Como é bom a gente poder fazer isso, pessoal, compartilhar mesmo aquilo que a gente tem de melhor, né? E por falar nisso, gente, olha, 15 de dezembro, pois é, não é em tom de cobrança, mas lá em janeiro a gente conversou sobre dar mais tempo de tela produtiva ao longo de 2025. Que tal? Que tal a gente fazer um balanço pensando em como foi isso e prospectar possibilidades aí para 2026, melhorar ainda mais? Que coisa boa! Importante a gente fazer esses pontos de referência com passinhos possíveis, nada de dar o passo maior que a perna, como diziam os antigos, como diz esse ditado popular que não sai de moda, pessoal, que é atemporal também, né? Bom, olha só, algumas das expressões e algumas das ideias aí que temos em comum, vou até pensar agora aqui, 15 de dezembro, gente, há alguns anos eu fiz essa pergunta e eu vou falar baixinho, senão ela vai se intrometer. Me ajudou a dizer, a entender que 15 de dezembro é Dia Mundial do Panetone. Olha só. Diz, e por que você está falando isso, Cleusá? Porque na última semana, gente, um dos nossos itens, vamos ao sumário, a Unesco reconheceu a culinária, a cozinha italiana como patrimônio imaterial da humanidade. Ai, Cleusa, vamos tratar disso só de maneira festiva? Não, tem reflexões, ações, tem desdobramentos, tem interrelação com outros temas relacionados à alimentação. Gente, tem muita coisa. Alimentação, a modo de vida, tudo isso, tá bom? Vamos conversar sim. Também vamos conversar, pessoal, pensando nisso, né? Faltando 15 dias para o ano novo, sempre vem todos os anos a ideia das palavras ou expressões do ano, e essas palavras ou expressões são escolhidas com base no ano que finda. Já a escolha da cor do ano, gente, é com base na prospecção do ano que irá começar. Vamos falar um pouco disso também. E vamos tratar também, gente, eu sempre trago uma pitadinha aqui, quando possível, e quase sempre é possível, de inteligência artificial. Eu trago uma referência, um link a mais, um pouquinho mais de entendimento, porque todos nós temos de estudar inteligência artificial, gente, não importa. Diz assim, ai, Cleusa, mas eu isso, eu aquilo. Inteligência artificial está no nosso mundo, gente, ela nos atinge direta e indiretamente e é melhor que a gente saiba. Sempre é melhor que a gente saiba a respeito. Então vamos juntos. Ai, também tem algumas dicas, gente, algumas ideias, na verdade, para compartilhar de filme, livro, enfim. Eu adoro receber essas informações, que as pessoas me contem, me indiquem essas coisas, principalmente assim no fim de ano, né? E eu trago aqui uma pitadinha ou outra também para fazer isso com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá. Vou começar pela culinária. Eu falei em tempero, falei em panetone. Olha lá, falar em culinária italiana. Gente querida, na última semana, então, a Unesco reconheceu como Patrimônio Imaterial da Humanidade e a culinária passa a figurar como o 19º item na lista de patrimônios imateriais da Itália no rol da Unesco. Bem, e é só a alimentação, então é só aquele prato colorido, cheiroso, agradável? Não. Mas o modo de elaborar, gente, né?
Não só o modo de elaborar, como esse modo de consumir, de fazer o alimento chegar até a mesa e também de a gente se portar à mesa. Então, quando se fala que a culinária italiana ganhou esse status, não é só o prato, gente, mas tudo que envolve. Inclusive, algumas expressões como tradição, identidade, sustentabilidade estão no texto da Unesco em relação a isso. Então, se diz assim, puxa vida, Cleusa, a ideia de sustentabilidade é importante? Com certeza, gente. E sem ela não haveria essa escolha, vamos dizer assim, né? É uma expressão, um modo de viver, é algo que une, atravessa e une gerações e fronteiras, que abraça indivíduos nascidos ou não no lugar da culinária, por exemplo, aí escolhida como patrimônio imaterial, gente. Bom, Scleusa, mas e aí? O que mais vamos relacionar? Pessoal, queria aproveitar então, já que estamos falando de comida ou nossa relação com a alimentação e sustentabilidade e outros itens mais, queria aproveitar para destacar um pouquinho aí dos estudos e dessa força que tem ganhado a temática dos ultraprocessados, que são esses alimentos que são até feitos com origem em alimentos naturais, mas recebem emulsificantes, corantes, aromatizantes e viram algo extremamente nocivo para nós. E a Lancet, que é esse periódico inglês de publicação centenária já, né? E que traz sempre temáticas relacionadas à saúde de maneira muito produtiva e cuidadosa, para didatizar, para informar de fato, para estender para o mundo todo, trouxe agora no último mês a temática da sustentabilidade, pessoal. E tem muita coisa a respeito, tem muitos critérios, tem muitos itens e novos estudos. Eu sempre compartilho o link aqui para que você possa aprofundar, caso seja do seu interesse, né? Olha só, gente, falar agora um pouquinho de palavras do ano e de cores. Mas vou aproveitar para fazer nem diria que é uma parte aqui, mas para fazer um anexo, né? Os anexo e a parte não são bem sinônimos, mas eu vou aproveitar para fazer uma chamada de atenção. Olha, nós temos agora no fim de semana informações aí de atentados, né? Aconteceu atentado numa universidade nos Estados Unidos, aconteceu atentado na Austrália, e são atentados que sempre focam, né, num lugar em que há muitas pessoas reunidas, porque aí pode-se ter muitas vítimas, pode-se chamar mais atenção, tudo isso, né, pessoal? E eu digo assim, puxa, de repente, olha só, escolha de cor do ano para 2026. A Pantone vem mirando num branco, ou num dançarino das nuvens, ou nuvens dançantes, dança de nuvens, vai depender aí das nomenclaturas, é tudo relacionado a uma tonalidade que teria a ver com nuvens, né? E essa mira seria para um mundo de paz, um mundo de mais silêncio, nesse momento turbulento que vivemos. E de repente, né, vão surgindo agora ao final do ano ainda esses eventos, pessoal, que são tristes, são duros, são dolorosos, porque toda vez que acontece esse tipo de coisa é porque nós falhamos como humanidade. Não temos dúvida disso. Então, é um ponto para a gente colocar mesmo em questão, para refletir, não tem solução rápida nem simples. Mas para se colocar, a gente precisa buscar não só na cor de vestir, na cor de pintar a parede, né, gente? Mas tem que buscar em comportamento humano essa ideia da nuvem que dança e quem sabe leva para longe um caos, um barulho que incomoda e que agride e que faz vítimas, né? Então, sem querer ser aqui alguém que traz uma reflexão ingênua a respeito do tema, pessoal, mas trazer algo que a gente possa agregar, associar, entender, relacionando também com uma das palavras ou expressões do ano, que foi eleita pelo dicionário Oxford, que é o que faz isso de maneira mais, vamos dizer, abrangente, tradicional, né, e que se populariza mais. A expressão usada, traduzida para o português, foi isca de raiva. Gente, não é inédito esse tratamento aqui
Eu já falei outras vezes do quanto me causa espanto e uma sensação muito ruim quando as pessoas usam a sua proeminência, sua popularidade nas redes, algumas pessoas, né? Nota bene, para expressar algo raivoso, algo que prejudica ou algo que agride outras pessoas, algo que a gente pensa assim, olha, fala, não, a pessoa não tá falando isso, né? Não, a pessoa não pode estar dizendo isso da outra pessoa ou do outro grupo. Isso causa uma estranheza e eu já ouvi muitos especialistas falando que isso é uma maneira de engajar pessoas, né? De engajar seguidores. Eu falei, gente querida, mas o que que é isso, né? Por que que a gente está nesse comportamento? Tanto é, pessoal, que o dicionário Oxford faz essa chamada de atenção, falando dessa isca de raiva, que seria atrair o público pela indignação, pela raiva, né? Dizer assim, como é que eu vou, puxa vida, né? Olha o que você está falando. Seria algo, e é super nocivo esse tipo de comportamento, gente. Então, é uma chamada de atenção para a gente entender, ou pensar a respeito, agir diferente, por favor, no nosso comportamento individual, né? Ano passado, não me esqueço que a gente falou da ideia do apodrecimento cerebral, que não era uma expressão nova, era lá do Thoreau, né, lá atrás. Diz assim, mas ela foi requentada ou reinterpretada agora, trazida à tona e acoplada a outros sentimentos, né? E a ideia da isca de raiva também. Já o dicionário Cambridge, gente, escolheu para a palavra do ano que se traduz como parasocial. O que é isso, Cleusa? Parasocial. Gente, eu vou fazer uma analogia que é como se fosse uma paixão platônica, assim, ó, mas com uma figura pública. É como se eu dissesse ou me sentisse íntima de uma figura pública que nem sabe da minha existência. Ou como se eu me dissesse, me sentisse íntima de uma inteligência artificial, né, de um chatbot, para quem eu vou dando informações, e aí vai me respondendo coisas que eu gosto, assim mesmo. Sempre me lembro quando a gente fala disso do filme Hair, com o fabuloso Joaquim Fênix, lá no início dos anos 2000. Gente, vale a pena, porque é muito preditivo quando a gente olha esse filme agora, pensando no mundo que vivemos em relação à inteligência artificial. Eu vou aproveitar também um dicionário italiano, o Treccani, que trouxe como palavra do ano, gente, fiducia. E para mim é uma palavra muito sonora, sabe? Porque a gente traduz por confiança, mas fiducia tem uma ideia de confiança muito mais profunda, né? Não é uma confiança na superfície do tipo, acredita, é verdade. Não. Confiança é assim, ó, fidati di me, né? Puxa, confia em mim, acredita, pode se soltar, que eu seguro. É mais ou menos isso. Então, fiducia também é essa palavra, expressão trazida pelo dicionário Treccani. E a gente vai buscando essas referências, né, gente, que são atemporais, são linguísticas, são recortes de mundo, para tudo que a gente possa entender, interpretar e ampliar. Como é bom a gente poder fazer isso, como é bom ter saúde para fazer isso, gente. Vou aproveitar para falar de outra palavrinha boa que não foi eleita como palavra do ano, mas que está no cerne da proposta de redação aplicada pela FUVEST neste domingo, dia 14, na segunda fase, né, no primeiro dia de segunda fase da seleção 2026. A proposta girou em torno do perdão, se ele é condicionado, se ele tem alguma limitação, os candidatos deveriam discutir isso. Gente, e perdão tem a ver com alguma elevação, uma maturidade, uma percepção do quanto a gente pode ou deve se afastar de determinadas pessoas e ainda assim dizer, não passa nada, né? Deixa pra lá, que a gente tem que ir trabalhando ao longo do tempo. Nem sempre é possível fazer de uma hora para outra, mas a reflexão sobre perdão vale bastante a pena, né? Então, em determinadas circunstâncias, com as experiências que a gente tem, com a vivência que a gente nutre, né, pessoal? Vale a pena discutir, vale a pena
entender e conhecer isso, a nossa capacidade de perdoar. De novo, gente, não é nada que poliana ou, né, de maneira ingênua, um perdoar assim como se tudo fosse belo e florido. Não. Estou falando, inclusive, de definições filosóficas, nada rasas, pessoal, tá bom? Filosóficas e bíblicas para a ideia de perdão. Quero falar também sobre um link que eu estou deixando aí, gente. Não é uma reflexão tão nova, é mais do começo do ano, mas eu estou deixando agora sobre o desgastante trabalho humano que tem por trás das IAs generativas, da seleção de textos para cá, conteúdos para lá ou acolá, feita por mentes humanas e inteligências humanas. Tem uma discussão ótima, gente. É um texto longo, é um ensaio que vale a pena para a gente entender, dizer, peraí, mas quando a inteligência artificial tem esse apelo que parece mágico, diz, mas quanta gente ou quanta coisa foi trabalhada para que se chegasse aí? E eu sempre digo, tem que estudar inteligência artificial, pessoal. Digo, faço, vamos fazer mais juntos. Também uma pesquisa sobre a geração Z, que sim se entusiasma com a inteligência artificial, mas tem medo dos reflexos, das consequências, inclusive para o mercado de trabalho. Então, também, né, gente, tem recorte geracional, tem entendimento a respeito, tudo isso vale a pena a gente conversar. Por falar em valor de boas conversas, se você chegou até aqui, espero que sim, que tenha chegado até aqui. Você sabe, eu sempre falo, ó, se você não consegue assistir e anotar, põe no ouvidinho aí, eu sempre faço de maneira didática o raciocínio para você, ó, capturar o que te interessa, o que te chama atenção e depois voltar a procurar, fazer as anotações, acessar os links aí, é com todo cuidado mesmo, tá bom? Por falar em conversa boa, então, a gente falou de alimentação, já vou mostrar livro aqui também. Olha, conversa linda, gente. O Luciano Potter faz uma conversa que ele divulga todo domingo, às 8 da noite, com figuras assim públicas das mais diversas áreas. Eu tô deixando o link aí e tô deixando o link especial da do último domingo, que é uma conversa, gente, que é para acalmar, aquecer o coração, nos tornar mais humanos, empáticos, enfim, nos tornar qualquer coisa de melhores, sabe? Que foi a conversa deste último domingo com o cirurgião torácico, que eu já referi aqui, o JJ Camargo, é dos meus preferidos nessa ideia de inspiração sobre a saúde, né? Então, nem vou fazer maiores apresentações, tá aí o link, escute, vale a pena. Fidati di me, fiducia, viu? Acredite, e acredite com vigor, não tô te colocando em enrascada. Depois, pessoal, por falar nisso também, né, fim de ano eu disse, eu gosto de fazer essas abordagens de partilha de dicas de leitura, de assistir, enfim. Tem um filme que eu sempre falo, e eu acho que não é a primeira vez que eu cito aqui, que é Encontro Marcado, com Anthony Hopkins e o Brad Pitt. Lá atrás, pessoal, é do século passado ainda esse filme, acho que é do finalzinho do século passado. E no Brasil, né, ele foi traduzido como Encontro Marcado. E toda vez, vou contar um segredo agora, toda vez que eu falo para você, olha só, é segunda-feira, nosso encontro marcado aqui pelo canal da Prova Tá No Ar, eu me lembro desse filme, pessoal, por causa do nome e porque ele tem reflexões lindas, 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 emocionantes sobre o que a gente está disposto a fazer com o nosso tempo. É incrível, vale a pena. E se você já assistiu há 20 anos, assista de novo, porque 20 anos depois você é outra pessoa, né? É outro tempo. Também vou aproveitar para falar aqui, do livro do Anthony Hopkins. O meu não chegou ainda, por isso não estou mostrando aqui, gente. Mas traduzido para o português é algo como Até que deu tudo certo. É uma revelação aí, pelo jeito, super bem escrito, gente, de como foi a vida até aí, né? E o Anthony Hopkins é alguém inspirador também, no alto dos seus mais de 80 anos, papéis lindíssimos e uma vida longa e partilhada. Muito bom a gente ter essas referências. Também vou aproveitar então, nossa, tá longa a nossa conversa, né? Mas rapidinho aqui, ó.
Já que estamos falando, gente, de culinária e da culinária italiana como referência, tá pesado. Ó, Fundamentos da Cozinha Italiana Clássica. Gente, que livro gostoso, agradável, porque ele também tem conversas ao longo, né, ou informações que são mais do que a receita, sabe? É como se ele conversasse com a gente. Bem legal. Esse aqui também, ó. A História dos Italianos e Sua Comida. Delícia! Gente, também, ó, é daquelas coisas de antropologia culinária, assim. Cleusa, você entende... tá em português, tá? Mas a minha pergunta é, tá, você entende todas as referências feitas aqui, culinárias, históricas, tudo isso? Não, não entendo. As que eu me interesso, eu até procuro mais às vezes. Outras eu entendo, outras não, e deixo passar, pessoal. É assim com qualquer livro desse tipo de referência, viu? Outro que eu já mostrei quando falei de alimentação em outros momentos aqui, pessoal, mas que eu adoro, ele tá cheio de marquinha aqui do lado. Por quê? Ele mostra cor, paladar e ciência que combina alimentos. Gente, olha, assim, para fazer cardápio em casa, não é nem isso, sabe? É pra gente ter a curiosidade de entender o uso de alguns ingredientes e esse uso ser tão benéfico para a nossa saúde. Vale a pena. Tudo que eu estou referindo aqui, pessoal, é coisa boa que a gente pode acessar virtualmente também outras discussões. Minha nossa, que conversa longa. Gente, um beijo, cuidem-se bem, boa semana. Semana que vem estarei por aqui, conversamos novamente na nossa última produção aqui antes do Natal. Tchau, tchau.